Alguns crimes são tão devastadores que despertam emoções inesperadas nas vítimas e em seus familiares. No vídeo de hoje, vamos contar histórias impressionantes de pais que, movidos pela dor e pelo desejo de justiça, decidiram se vingar dos abusadores de seus filhos. São relatos que trazem à tona questões sobre justiça, proteção e os limites que uma pessoa pode ultrapassar para defender quem ama. Se esse tema te interessa, fique com a gente e não se esqueça de se inscrever no canal. Jason Browning. Em 18 de julho de 2014, um pai desesperado de Daytona Beach, na Flórida, fez uma ligação para o serviço de emergência americano. Ele relatou que havia flagrado alguém abusando de seu filho e decidiu fazer justiça com suas próprias mãos, espancando o agressor até ele desmaiar. O pai, Jason Browning, descreveu a cena ao atendente no telefone, dizendo que o agressor, Raymond Frolander, ainda estava respirando, mas incapaz de falar. Neste momento, Frolander estava deitado no chão, inconsciente. O atendente, curioso sobre o que tinha ocorrido, perguntou se Browning havia usado alguma arma para derrubar o abusador. Browning respondeu simplesmente, abre aspas, meu punho e meu pé. As fotos chocantes do rosto machucado de Raymond Frolander, de 18 anos, rapidamente se espalharam por veículos de notícias ao redor do mundo, mostrando o resultado violento da justiça aplicada pelo pai furioso. Mas a pergunta que todos se fizeram foi: o que realmente aconteceu naquela noite? Segundo Jason, ao chegar em casa, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O olhar no rosto de Frolander, que era próximo à família, confirmou suas suspeitas. E quando suas calças caíram, o pai entendeu o que tinha acontecido. Ele havia acabado de presenciar uma cena perturbadora que o deixou sem escolha a não ser agir. Ele então começou a espancar o abusador até deixá-lo irreconhecível. A raiva de Jason Browning era tão intensa naquele momento que muitos se perguntaram o que o impediu de matar Raymond Frolander com as próprias mãos. O pai admitiu que seu instinto inicial realmente era matar o agressor, para garantir que ele nunca mais machucaria ninguém. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu o ataquei violentamente e não parei. A única pausa que fiz foi para ir até a cozinha pegar uma faca, porque eu ia matá-lo, fecha aspas. No entanto, seu filho apareceu e de certa forma salvou a vida de seu próprio abusador. Ele lembrou ao pai o que eles tinham a perder e pediu para que ele parasse, até que Jason ouviu o filho e soltou a faca. Em 2 de abril de 2015, Raymond Frolander foi condenado a 25 anos de prisão por abusar da criança. Ao aceitar um acordo judicial, ele evitou a sentença de prisão perpétua. Além da pena de prisão, Frolander foi obrigado a se registrar como agressor sexual para o resto de sua vida e a usar uma tornozeleira eletrônica depois que cumprir sua pena e for liberado. Quanto ao pai, ele não enfrentou nenhuma acusação por suas ações. Quando questionado sobre a reação de Jason Browning, o chefe de polícia de Daytona Beach, Michael Chitwood, comentou que o pai agiu como um pai deveria agir. Kenneth Faulkner. Em julho de 2015, no condado de Maury County, Tennessee, os instintos protetores de um pai o levaram a fazer algo que ele nunca imaginou que teria que fazer. Kenneth Faulkner não conseguia suportar a ideia de que Thomas Williams, um homem acusado de assediar suas 2 filhas, seria punido com apenas 3 anos de liberdade condicional supervisionada. E quando a raiva de Faulkner atingiu seu ponto máximo, resultou em um encontro violento que acabou levando ele mesmo a ser algemado. Mas antes de detalhar isso, vamos entender como tudo começou. No final de 2014, Faulkner, um pai muito dedicado de 30 anos, teve a sensação de que algo estava errado com suas filhas. Ele começou a suspeitar de que elas estavam sendo abusadas, mas num primeiro momento não partiu para a violência e preferiu agir com a razão chamando a polícia. Foi descoberto então que suas filhas estavam sendo abusadas sexualmente por Thomas Williams. Além disso, ele tentou aliciar uma das crianças para que ela assinasse um documento que comprovasse que eles eram casados. Mas, obviamente, a justiça negou esse pedido por se tratar de uma criança. Até que em março de 2015, o júri do condado de Maury County indiciou Williams por abuso e pelo crime de persuadir ou instigar ilegalmente uma pessoa menor de 18 anos a se envolver em atividades inapropriadas. Williams foi preso em abril, com fiança fixada em $2.000, mas conseguiu ser liberado no mesmo dia. Faulkner, o pai das meninas, ficou muito mal por uma situação tão grave ter saído praticamente impune, então ele mesmo decidiu garantir que a justiça fosse feita
e foi atrás do criminoso. Contando sobre esse encontro após ser preso, Faulkner relatou que perguntou a Williams por que ele havia feito algo tão horrível às suas filhas. Williams apenas respondeu: "Eu não sei." Foi então que Faulkner perdeu o controle e começou a agredi-lo. Williams mais tarde relatou que Faulkner o socou no rosto e o jogou de uma escada, e que mesmo depois da queda continuou sendo espancado, o que fez ele ir parar no hospital. Apesar de não cumprir pena de prisão, um juiz da corte disse achar que Williams não saiu completamente impune, destacando que ele não havia sido acusado de tocar fisicamente nas meninas. Por outro lado, Faulkner, que apenas queria proteger e defender suas filhas, foi preso e acusado de agressão agravada. Em resposta à prisão, Faulkner disse o seguinte, abre aspas, "Fiz isso pelas minhas filhas. Eu iria para a cadeia pelas minhas filhas? Pode apostar que sim. Não é justo que essas pessoas não tenham que ouvir minhas filhas acordando no meio da noite gritando pare." Paramjit Singh. Paramjit Singh é um homem que levava uma vida comum na Índia. Era uma vida difícil, mas ele conseguia estar seguindo sempre as regras de sua religião e também as leis. Mas isso mudou quando Parminder Singh, um adolescente membro da família, foi acusado de molestar a filha de Paramjit em 2014, depois que a mãe da criança pegou o adolescente em flagrante. Tudo isso, claro, foi levado à justiça, mas em 19 de abril de 2016, logo após a audiência, Paramjit Singh anunciou que perdoaria o acusado e resolveria o caso fora do tribunal. No entanto, a forma que ele resolveria isso já estava planejada e seria bem cruel. Após essa audiência, Paramjit se ofereceu para levar o adolescente de volta à aldeia onde ambos moravam, usando sua moto. No caminho, Paramjit parou a moto e atacou Parminder de maneira brutal. Ele espancou o jovem severamente, o amarrou a uma árvore e cortou suas mãos com um facão. Depois, o homem fugiu, deixando o adolescente abandonado perto de um canal, se contorcendo de dor. Moradores locais encontraram o jovem e imediatamente chamaram a polícia. Ele foi levado ao hospital, onde os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas não puderam salvar suas mãos. No dia seguinte, Paramjit Singh foi preso e acusado por tentativa de homicídio, de acordo com a seção 307 do Código Penal indiano. Durante o interrogatório, Paramjit admitiu que havia planejado o crime com antecedência, levando consigo uma corda e uma arma afiada. Essa revelação chocante aumentou ainda mais a indignação em torno do caso. Os apoiadores de Paramjit alegam que suas ações foram motivadas pela angústia e frustração com o sistema de justiça, que não conseguiu proteger sua filha de maneira adequada. Por outro lado, críticos ressaltaram a importância do devido processo legal e de respeitar o Estado de Direito. O caso levanta questões difíceis sobre até onde alguém pode ir em busca de justiça, além de destacar a necessidade urgente de um sistema legal eficaz para lidar com crimes hediondos e proteger as vítimas. Eduardo Galo. Em julho de 2000, a filha de 25 anos de Eduardo Galo desapareceu de sua casa em Tepoztlán, no México. Galo ficou sem chão. Algum tempo depois, ele recebeu uma ligação de uma gangue exigindo um resgate muito acima de sua realidade para garantir a volta de sua filha em segurança. Mesmo assim, desesperado para resgatá-la, Galo conseguiu juntar quase $190 mil e algumas joias, que ele entregou rapidamente aos sequestradores. Mas isso infelizmente não foi o suficiente. Uma semana depois, o corpo de sua filha foi encontrado já sem vida. No funeral, Galo expressou seu amor por sua filha querida e clamou por justiça. Abre aspas. "Eu sempre vou te amar. Obrigado pelo seu sorriso e seus carinhos, pelas suas músicas, sua felicidade e seu amor pela vida. Você sempre iluminou o caminho para que eu pudesse distinguir entre justiça e vingança." A dor de Galo era indescritível, e ele sabia que os últimos momentos de sua filha devem ter sido de puro terror, pois ela havia sido baleada nas costas e no pescoço. Embora 3 suspeitos tenham sido rapidamente presos, o verdadeiro responsável por disparar o tiro que tirou a vida de sua filha ainda estava foragido. Movido por um desejo imenso de justiça, Galo tomou uma decisão drástica. Ele fechou sua empresa de consultoria e se transformou em um investigador implacável, determinado a encontrar o assassino por conta própria. Ao longo do ano seguinte, Galo perseguiu incansavelmente algumas pistas e analisou meticulosamente registros telefônicos.
Sua pesquisa revelou que impressionantes 90% dos sequestros no México não são denunciados, pois os familiares das vítimas ficam paralisados pelo medo, aterrorizados pelas consequências brutais que podem ocorrer. Mas e quanto à filha de Galo? Ela foi sequestrada de dentro da casa de seus próprios pais por um grupo de homens audaciosos que invadiram a residência. Após revirar a casa, eles a agarraram à força e fugiram em 2 carros roubados da garagem. O que diferencia o caso da filha de Galo de muitos outros no México é que seu pai não era o tipo de pessoa que desistia ou se rendia ao medo, e sua determinação deu resultados no final. O pai da vítima não apenas conseguiu identificar o principal atirador, como também ajudou as autoridades a localizá-lo. Galo conseguiu rastrear o criminoso até chegar em um telefone público que ele usou após o crime. A polícia montou uma operação e conseguiu prender Francisco Zamora Arellano, de 28 anos, que acabou confessando todo o crime. Não podemos deixar de admirar a determinação inabalável de Galo em descobrir a verdade e buscar justiça, mesmo enfrentando uma dor inimaginável. Ele canalizou seu sofrimento para se tornar uma fonte de esperança para inúmeras outras pessoas que sofreram em silêncio diante da epidemia de violência no México. André Bamberski. Em 10 de julho de 1982, uma tragédia ocorreu quando Kalinka Bamberski foi encontrada sem vida na casa de seu padrasto em Lindau, na Alemanha. A análise de seu corpo revelou detalhes extremamente perturbadores: marcas de injeção, partes íntimas dilaceradas e até uma substância branca misteriosa dentro do seu corpo. Surpreendentemente, ninguém se preocupou em testar essa substância para saber do que se tratava. E além disso, seus órgãos reprodutivos foram inexplicavelmente removidos durante a autópsia. Agora, vamos conhecer os personagens principais desta história aterrorizante. O pai biológico de Kalinka, André Bamberski, estava vivendo na França quando recebeu a notícia. Naturalmente, ele ficou extremamente abalado. Do outro lado da história estava o padrasto de Kalinka, Dieter Krombach, que além de ser um médico prestigiado, foi interrogado pela polícia alemã apenas uma vez. Isso mesmo, o interrogaram apenas uma vez em um crime tão bárbaro. E como se não bastasse, posteriormente foi descoberto que ele também havia injetado outras substâncias em Kalinka ainda com vida. Mas isso não era tudo, pois Krombach também pode ter estado presente durante sua autópsia. Mas calma que essa história fica ainda mais esquisita. Quando André Bamberski finalmente teve acesso ao relatório da autópsia meses depois, os promotores já haviam encerrado o caso, alegando que não havia evidências de crime. Mas André estava convencido de que sua filha havia sido brutalmente agredida e assassinada, e não conseguia suportar a ideia de quem havia tirado sua vida ficasse livre por aí. Ele então decidiu agir por conta própria. André começou a distribuir panfletos acusando Krombach desse crime horrível e contratou um advogado para abrir um processo contra ele na França. Nesse momento, o passado sombrio de Krombach já estava começando a ser revelado. Sua primeira esposa havia morrido tragicamente aos 24 anos, o que já levantava suspeitas, e alguns anos depois, Krombach foi considerado culpado por drogar e agredir sexualmente uma paciente. As peças estavam começando a se encaixar e o médico passou a ser considerado um suspeito real pela morte, que antes não era tida como assassinato. Então ele virou um foragido. Porém, a determinação de Bamberski para levar Krombach à justiça pelo assassinato de sua filha só aumentava. Até que em 2009, em um movimento ousado, Bamberski montou uma equipe particular e descobriu o paradeiro de Krombach. Após isso, o sequestrou e o levou para uma delegacia de polícia, o que finalmente levou à prisão de Krombach e sua posterior condenação pelo crime. O médico foi sentenciado a 15 anos de prisão. Ele cumpriu uma parte significativa da pena, passando 9 anos atrás das grades, até ser libertado por razões médicas em 2020. É difícil imaginar o alívio que Bamberski deve ter sentido ao saber que a justiça finalmente havia sido feita, mesmo que tenha sido uma jornada longa e desafiadora. No entanto, as ações de Bamberski não passaram despercebidas. Em 2014, ele foi julgado pelo sequestro e recebeu uma sentença de 1 ano de prisão com suspensão condicional, uma pena que sem dúvida ele estava disposto a pagar, mas que, convenhamos, é no mínimo bizarra levando em conta que ele estava perseguindo um assassino. Mas sua história não deixa de ser um testemunho perfeito de determinação, sacrifício e o amor inabalável de um pai por sua filha.
um pai texano. Em 9 de junho de 2012, em um rancho nos arredores de Shiner, no Texas, algumas pessoas da família que vivia no local estavam colocando uma ferradura no casco de um cavalo, enquanto uma menina e seu irmão foram alimentar as galinhas. Foi nesse momento que um ato criminoso aconteceu. Um homem de 47 anos, chamado Jesus Mora Flores, que trabalhava como funcionário da fazenda para a família, agarrou a menininha à força e a levou para um barracão isolado. O irmão da menina conseguiu perceber a ação e imediatamente correu para informar o pai, um homem de 23 anos cuja identidade sempre foi mantida em sigilo. Movido pelos gritos de socorro da filha, o pai correu em direção a ela. Ao invadir o barracão, ele se deparou com uma cena horrível. Tanto Jesus Flores quanto sua filha estavam completamente pelados. Em um pico de fúria, o pai arrancou Jesus de cima da menina e começou a espancá-lo. Ele golpeou incansavelmente a cabeça e o pescoço do homem com socos até deixá-lo inconsciente. Ainda enquanto batia no abusador, o pai ligou para o serviço de emergência americano, suplicando desesperadamente por ajuda, pois ele havia perdido o controle de suas emoções e tinha medo de não conseguir parar de espancá-lo. A vida do agressor estava por um fio. Em determinado momento, ele chegou a falar o seguinte no telefone, abre aspas, "Vamos, esse cara vai morrer, eu não sei o que fazer." Porém, mesmo com ele ainda tentando de alguma forma que o agressor de sua própria filha saísse a salvo, quando a polícia chegou no local, Jesus Mora Flores já havia parado de aguentar a surra que estava levando e tinha morrido. Durante o julgamento, a advogada do pai destacou que seu cliente, que era um homem pacífico em seu convívio com a sociedade, não tinha intenção de matar ninguém naquele fatídico dia. As ações do pai foram motivadas unicamente pelo instinto de proteger sua filha de qualquer agressão. Testemunhas também relataram ter visto Jesus Flores carregando a menina à força para a área isolada dentro do rancho da família, o que obviamente fez os instintos do pai serem ativados para salvar sua filha. No fim, felizmente o júri do caso determinou que as ações do pai foram justificáveis e optou por não indiciá-lo, alegando que o pai agiu dentro de seus direitos para proteger sua filha, permitindo o uso de força letal para garantir a segurança dela. Apesar da tragédia que abalou a pequena cidade texana, os moradores se uniram em apoio ao pai, reconhecendo a profundidade de seu amor e compreendendo que o que ele fez para salvar sua filha é completamente aceitável. Jay Maynor. Em 8 de junho de 2014, um homem do Alabama chamado Jay Maynor decidiu fazer justiça com as próprias mãos após descobrir um caso de abuso com sua filha, matando o criminoso, que, como acontece muito, também era próximo à vítima. Mas para entender direito essa história, precisamos voltar mais no tempo. Em 2002, Raymond Earl Brooks, o avô adotivo de Julia, filha de Jay Maynor, admitiu ter abusado dela quando ela ainda era apenas uma criança. Obviamente, ele foi julgado e condenado. No entanto, ele cumpriu apenas 18 meses de prisão por esse crime horrível. Algo difícil de aceitar até para quem não é da família. Mas agora você deve estar se perguntando o seguinte: se isso tudo aconteceu no começo dos anos 2000, por que Jay Maynor foi atrás do criminoso somente mais de uma década depois? Bom, tudo se resume à situação de Julia. Imagine uma menina inocente e vulnerável sofrendo uma dor inimaginável nas mãos de seu próprio avô adotivo. Brooks, que havia criado a mãe de Julia como sua própria filha até que ela completasse 21 anos, deveria ser uma figura de confiança e amor, mas em vez disso, ele destruiu a vida delas com suas ações perturbadoras. Voltando para o fatídico dia de 2014, Julia, agora mãe de 3 filhos, ainda enfrentava o transtorno de estresse pós-traumático, que se desenvolveu por conta dos abusos que sofreu, e que na vida estava lhe consumindo, afetando até seu casamento. Ela também estava furiosa com o fato de que o homem que destruiu sua infância e arruinou sua vida havia recebido apenas uma punição leve. Jay, um pai que testemunhou o impacto devastador do abuso de Brooks em sua filha, não aguentava mais ver essa falha na justiça. Em um momento de desespero e movido pelo amor paternal, Jay Maynor tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou sua arma e saiu com um único propósito: eliminar Brooks. Enquanto se dirigia à residência de Brooks, Jay também disparou contra uma loja de conveniência. Ele descarregou sua raiva ao avistar um homem que havia tido um relacionamento com sua enteada. A enteada de Jay, cujo nome não foi divulgado, havia rompido o relacionamento com o homem algum tempo antes do incidente. Embora o ex-namorado tenha conseguido fugir e sair ileso,
Jay foi acusado de tentativa de homicídio. Julia Maynor mais tarde explicou por que seu pai decidiu atirar no ex-namorado de sua enteada, alegando que ele considerava o homem abusivo com sua meia-irmã. Isso nos leva a imaginar o que Julia poderia ter dito ao pai para deixá-lo tão furioso, a ponto de estar disposto a eliminar 2 homens que ele acreditava ter prejudicado suas filhas. Depois desse episódio, Jay Maynor seguiu seu caminho até achar Raymond Brooks e o assassinar a tiros. Depois do ocorrido, Jay Maynor foi rapidamente preso pela polícia e admitiu seus crimes. Ele aceitou um acordo judicial que o condenou a 40 anos de prisão, 20 anos pela tentativa de homicídio e 20 anos pelo assassinato de Brooks. Julia Maynor considerou a sentença injusta para um homem que estava apenas tentando proteger suas filhas, e por algum tempo, uma parte da comunidade local se dedicou a campanhas pedindo a libertação de Jay. Mas essas campanhas foram em vão e o homem permanece preso até hoje. Barry Gilton e Lupe Mercado. Em julho de 2012, Barry Gilton e sua parceira Lupe Mercado descobriram que sua filha estava envolvida com um cafetão e sendo abusada por ele. Obviamente, eles não gostaram nada dessa história e decidiram agir por conta própria. Barry Gilton, o pai, cresceu em um local que ficava dentro do território controlado pela gangue central Divisadeiro Players, a CDP, uma das principais gangues da região. Embora alguns membros da família de Barry estivessem associados à CDP, ele nunca se envolveu em atividades criminosas ou se tornou um membro da gangue. Depois de adulto, Barry se mudou e formou uma família com Lupe Mercado, com quem teve 4 filhos, incluindo sua filha Letícia. Os problemas começaram para Letícia quando ela decidiu se mudar para Los Angeles, onde se envolveu com Calvin Sneed, um cafetão. No início, Sneed a enganou fingindo estar apaixonado por ela, e os dois começaram um relacionamento amoroso. Mas logo ele começou a usar ameaças e violência para mantê-la presa no mundo da prostituição. Barry e Lupe ficaram devastados ao descobrir a verdade sobre o que Sneed havia feito com sua filha. Eles tentaram desesperadamente convencê-la a voltar para casa em São Francisco, mas Letícia se recusava a sair das garras de Sneed, muito provavelmente por medo. Frustrado e temendo pela segurança de sua filha, Barry tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pediu ajuda ao seu primo Antônio Gilton e a um amigo chamado Alfonso Williams, ambos membros da CDP, para que o ajudassem junto com a sua mulher a eliminar Sneed. Então, no dia 4 de junho de 2012, a sorte de Sneed acabou. Enquanto ele ia buscar Letícia, um SUV se aproximou de seu carro, e as pessoas dentro do veículo estavam armadas. O caos começou quando dispararam contra o carro de Sneed. O cafetão foi atingido, fazendo ele perder o controle do seu Corolla e colidir com uma van estacionada na rua. Pouco tempo depois, ele faleceu. Inicialmente, as autoridades da Califórnia acusaram Barry e Lupe de assassinato. No entanto, pouco antes do julgamento, um procurador dos Estados Unidos decidiu indiciá-los, também os associando à gangue CDP, por conta da participação dos 2 membros do grupo criminoso. Esse desdobramento inesperado fez com que Barry e Lupe passassem de 5 a 6 anos em prisão federal antes mesmo do início de seus julgamentos. Porém, a acusação precisava provar que Barry e Lupe haviam concordado em ajudar na organização criminosa, mas as evidências não eram suficientes. As alegações da promotoria eram baseadas em suposições, sem provas concretas que mostrassem a intenção de Barry de apoiar a gangue. Na verdade, tudo mostrava que a intenção criminal deles estava relacionada apenas a eliminar o cafetão que abusava de sua filha. Por isso, o Tribunal Distrital decidiu absolver Barry e Lupe dessa acusação em específico, mas eles foram condenados pelo assassinato. Marianne Bachmeier. Em 6 de março de 1981, Marianne Bachmeier sacou uma pistola e disparou vários tiros em um tribunal lotado na então Alemanha Ocidental. Seu alvo, um criminoso de 35 anos que estava sendo julgado pelo assassinato brutal de sua filha. Ele morreu após ser atingido por 6 dos disparos feitos por Marianne. Imediatamente após o ocorrido, a mulher se tornou muito conhecida, e seu julgamento foi amplamente acompanhado pelo público alemão, levantando uma questão: sua busca por vingança era justificável diante do assassinato cometido contra sua filha? Passados 40 anos, o caso ainda permanece na memória coletiva como exemplo de um dos casos mais marcantes de vingança cometidos por pais. Mas antes de ganhar o apelido de a mãe da vingança da Alemanha,
Marianne Bachmeier era apenas uma mulher sozinha que cuidava de sua filha, lutando para sobreviver administrando um bar nos anos 70. Em 5 de maio de 1980, o mundo de Marianne foi destruído quando sua filha foi encontrada sem vida. Naquele dia trágico, sua filha Anna decidiu faltar à escola após uma discussão com a mãe. Mal sabia ela que acabaria nas mãos de seu vizinho, Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos com um passado sombrio de abusos infantis. Como os investigadores descobriram depois, Grabowski manteve a jovem Anna em sua casa por várias horas antes de estrangulá-la até a morte. A natureza de qualquer outro abuso que ela possa ter sofrido permanece desconhecida, mas a suspeita é que também tenha tido abuso sexual. O crime de Grabowski foi descoberto rapidamente quando sua noiva descobriu e comunicou à polícia naquela mesma noite, levando à sua rápida prisão. Embora Grabowski tenha confessado o assassinato, ele negou tudo que envolvia abuso sexual. Em vez disso, contou uma história perturbadora e bizarra. Segundo ele, Anna havia tentado extorquí-lo, lhe seduzindo e ameaçando acusá-lo de abuso sexual caso ele não lhe desse dinheiro. Marianne, mãe de Anna, ficou revoltada com essa história distorcida. Um ano depois, quando Grabowski foi a julgamento pelo crime, ela decidiu buscar sua tão esperada vingança. Durante o terceiro dia do julgamento, Marianne conseguiu levar uma pistola escondida ao tribunal. Em um certo momento, ela apontou a arma para as costas dele e puxou o gatilho 7 vezes. 6 disparos acertaram o alvo, matando-o instantaneamente. Marianne, então, abaixou calmamente a arma e se entregou sem oferecer resistência. Por conta disso, ela se viu no banco dos réus algum tempo depois, sendo julgada por assassinato. Durante seu julgamento, Marianne testemunhou que sonhava em atirar em Grabowski e chegou a afirmar que tinha visões de sua amada filha no tribunal. Em suas próprias palavras, ela disse, abre aspas, "Eu fiz isso por você, Anna." Em 1983, o tribunal condenou Marianne por homicídio premeditado, sentenciando a mulher a 6 anos de prisão. Em 17 de setembro de 1996, Marianne Bachmeier faleceu aos 46 anos, após uma batalha contra o câncer, mas pelo menos ela teve um de seus últimos pedidos atendidos e foi sepultada ao lado de sua preciosa filha, Anna. Gary Plauché. Em 16 de março de 1984, Gary Plauché esperava ansiosamente alguém chegar no aeroporto de Baton Rouge, nos Estados Unidos. A pessoa que ele esperava era Jeff Doucet, que estava chegando na cidade algemado para ser julgado após ter sequestrado e abusado do filho de Gary. E bom, naquele dia Gary matou Jeff a tiros na frente de todos no aeroporto. Antes desse evento trágico, Gary levava uma vida comum. Ele havia servido por um curto período na Força Aérea dos Estados Unidos e, posteriormente, trabalhou como vendedor e até fez alguns trabalhos como cameraman para uma emissora de notícias local. Ele era apenas um homem comum tentando sustentar sua família. Até que um dia, tudo mudou. Em 19 de fevereiro de 1984, algo inimaginável aconteceu com Jody, um garoto que era filho de Gary. Seu instrutor de karatê, Jeff Doucet, se ofereceu para levá-lo em um passeio rápido. A mãe de Jody não se importou, pois Doucet era um membro de confiança da comunidade e já ensinava karatê às crianças há algum tempo. No entanto, Doucet tinha outros planos. Em vez de um passeio curto, ele levou Jody de ônibus até a costa oeste dos Estados Unidos. Durante o trajeto, Doucet tentou mudar suas aparências, raspando a barba e tingindo o cabelo de Jody, de loiro para preto, na esperança de despistar quem estivesse procurando por eles. O destino final deles era um motel de estrada perto da Disneylândia da Califórnia. Mas não se engane, pois não era uma viagem de férias. Dentro do quarto do motel, Doucet cometeu um crime horrível quando abusou de Jody, seu próprio aluno. Algum tempo depois, Jody criou coragem para pedir a Doucet que o deixasse ligar para seus pais. E surpreendentemente ele permitiu. Os pais de Jody agiram rapidamente alertando a polícia, que rastreou a ligação e prendeu Doucet. Enquanto isso, Jody foi colocado em um voo de volta para casa, na Louisiana, finalmente a salvo de seu sequestrador. Apesar de ter seu filho de volta em segurança, Gary Plauché não conseguia superar sua angústia. Nos dias seguintes, ele passou todo o seu tempo em um bar local chamado Cotton Club,
perguntando a todos se alguém sabia quando Ducey seria trazido de volta a Baton Rouge para o julgamento. Por sorte, um ex-colega da emissora de TV que Gary trabalhou o informou que Ducey seria transportado de volta às 9h08 da manhã do dia seguinte. Gary então saiu dali direto para o aeroporto de Baton Rouge. Disfarçado com um boné de beisebol e óculos escuros, ele entrou no saguão de desembarque e ficou analisando tudo, sempre escondendo seu rosto. Após fazer uma rápida ligação de um telefone público, ele observou a equipe da WBRZ se preparando para gravar o momento em que Ducey seria escoltado do avião por um grupo de policiais. Quando Ducey passou, Gary rapidamente pegou uma arma que estava escondida em sua bota e disparou um tiro fatal na cabeça de Ducey. A equipe de notícias capturou o momento chocante em vídeo, que hoje em dia está disponível no YouTube e já conta mais de 20 milhões de visualizações. O vídeo mostra Ducey caindo, enquanto um policial chamado Barnett imediatamente imobiliza Gary contra a parede. No meio do caos, Barnett, que era amigo de Gary, grita perguntando o porquê da ação. Em meio às lágrimas, Gary respondeu, abre aspas, se alguém fizesse isso com o seu filho, você faria o mesmo. Embora Gary tenha matado um abusador de crianças, a lei ainda considerou o ato como um homicídio e ele foi a julgamento. Inicialmente acusado de assassinato em segundo grau, Gary acabou aceitando um acordo judicial, se declarando culpado de homicídio culposo. O tribunal o sentenciou a uma pena de 7 anos, junto com 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Realmente, o sentimento de ser um pai você só descobre quando se torna um. Então, não consigo nem imaginar o que esses pais sentiram. Mas qual a sua opinião? Comente aí embaixo e aproveita para deixar a sua opinião sobre esse vídeo. Se você gostou, peço que deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal a continuar produzindo esses conteúdos. Também convido você a assistir algum outro vídeo. Temos vários bem interessantes. Você pode acessar o canal ou clicar em algum que está aparecendo na tela. Bom, é isso. Vou ficando por aqui e vejo você depois.